A Quaresma é um tempo de provação e fortalecimento espiritual. Assim como Israel atravessou o deserto rumo à Terra Prometida e como Jesus enfrentou as tentações antes de iniciar sua missão, também nós somos chamados a vencer as provas que surgem no caminho da nossa fé. No Evangelho, Jesus passa 40 dias no deserto e é tentado pelo diabo, mas em cada provação, ele responde com firmeza. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lucas 4:4. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Lucas 4:8. Não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas 4:12. Essas respostas nos ensinam que a verdadeira vitória não está em poder ou conforto, mas na fidelidade a Deus. A primeira leitura nos recorda que Deus nunca abandona os que o invocam. Ele libertou seu povo da escravidão e os conduziu à terra onde corre leite e mel, conforme em Deuteronômio 26:9. São Paulo reforça essa verdade com um convite à confiança. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Mas será que confiamos verdadeiramente em Deus? Quando enfrentamos tentações, recorremos à palavra dele ou tentamos resolver tudo com nossas próprias forças? Vamos refletir juntos sobre as tentações que enfrentamos e como podemos vencê-las com a graça de Deus. São Paulo reforça essa verdade com um convite à confiança. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Mas será que confiamos verdadeiramente em Deus? Quando enfrentamos tentações, recorremos à palavra dele. Ou tentamos resolver tudo com nossas próprias forças? Vamos refletir juntos sobre as tentações que enfrentamos e como podemos vencê-las com a graça de Deus. A liturgia de hoje nos apresenta um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus: suas tentações no deserto. Esse episódio acontece logo após seu batismo no Jordão, quando o Espírito Santo desce sobre ele e o Pai proclama: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Lucas 3:22. Após essa declaração pública, Jesus é conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo para um período de 40 dias de jejum e oração. Ali, ele enfrenta as tentações do diabo, que tenta desviá-lo da missão. O número 40 é simbólico na Sagrada Escritura. 40 anos foi o tempo que o povo de Israel passou no deserto antes de entrar na Terra Prometida. 40 dias foi o tempo que Moisés esteve no Monte Sinai antes de receber as tábuas da lei. 40 dias foi o período de jejum de Elias antes de encontrar Deus no Horebe. Agora Jesus também passa 40 dias no deserto, mostrando que ele é o novo Moisés, que nos conduz da escravidão do pecado para a verdadeira liberdade. A primeira leitura do livro do Deuteronômio recorda essa libertação de Israel. Deus tirou seu povo da escravidão do Egito com mão forte e braço estendido, conforme Deuteronômio 26:8. O povo precisou atravessar o deserto para aprender a confiar no Senhor. Na segunda leitura, São Paulo nos ensina que a salvação vem pela fé e pela confissão do nome do Senhor. Ele nos lembra que Deus não faz distinção entre pessoas. Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Romanos 10:11. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Essa mensagem nos leva à grande questão da Quaresma. Estamos realmente confiando em Deus e vivendo de sua palavra? Ou caímos na tentação de buscar soluções fáceis e imediatas? No deserto da vida, as tentações também vêm até nós. Jesus nos ensina como enfrentá-las e vencê-las com a força da palavra de Deus. Pergunta para reflexão: quando enfrento provações, coloco minha confiança na palavra de Deus ou cedo às soluções fáceis que o mundo oferece? A cena das tentações de Jesus no deserto nos revela a luta espiritual que todos enfrentamos. Assim como o diabo tentou desviar Cristo de sua missão, também nós somos diariamente tentados a desviar nosso coração de Deus. Mas qual é a raiz das tentações? O que elas significam para a nossa vida? As 3 tentações e seus significados. No deserto, Jesus é tentado de 3 formas, e cada uma delas representa um tipo de provação que também enfrentamos.
Primeira tentação: o pão material. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Lucas 4:3. Jesus estava com fome e o diabo tenta convencê-lo a usar seu poder para resolver uma necessidade imediata. Mas Cristo responde com firmeza: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lucas 4:4. Essa tentação representa a busca por satisfação imediata, pelo materialismo, pelo desejo de colocar as necessidades do corpo acima das do espírito. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira vida não vem apenas do que consumimos, mas da nossa relação com Deus. Segunda tentação: o poder e a glória do mundo. Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Lucas 4:6-7. O diabo oferece a Jesus domínio sobre os reinos da terra, mas a condição para isso era adorá-lo, ou seja, trocar Deus pelo poder terreno. A resposta de Jesus é clara: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Lucas 4:8. Essa tentação representa a busca pelo poder, pelo reconhecimento e pela fama, colocando nossos próprios interesses acima da vontade de Deus. Mas Cristo nos ensina que a única grandeza verdadeira vem da fidelidade ao Pai. Terceira tentação: a aprovação de Deus. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. Lucas 4:9-10. Aqui, o diabo tenta distorcer a palavra de Deus, sugerindo que Jesus deveria testar a fidelidade do Pai. Mas Cristo responde com firmeza: não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas 4:12. Essa tentação representa a falta de confiança em Deus, o desejo de querer sinais e provas antes de acreditar. Mas a verdadeira fé se baseia na confiança, não na exigência de milagres. Como Jesus vence as tentações? Jesus nos ensina o caminho para resistir às tentações. Ele não discute com o diabo, apenas responde com a palavra de Deus. Isso nos ensina que não devemos dialogar com o pecado, mas combatê-lo com a verdade divina. Ele não cede à busca pelo conforto imediato. Cristo nos mostra que nem sempre o caminho de Deus é o mais fácil, mas é o único que leva à verdadeira felicidade. Ele confia totalmente no Pai. Jesus não busca atalhos, não pede provas, não duvida. Ele simplesmente obedece e permanece fiel. O que essa passagem ensina para nós hoje? As mesmas tentações que Jesus enfrentou continuam presentes em nossa vida. A tentação de buscar apenas conforto e bens materiais. A tentação do poder, da vaidade e do orgulho. A tentação da falta de fé, de querer negociar com Deus ou testar sua fidelidade. A Quaresma é um tempo para refletirmos. Quais são as tentações que mais me afastam de Deus? Como posso vencê-las com a graça divina? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Se confiarmos em Deus e nos apoiarmos em Sua palavra, Ele nos dará força para vencer as provações da vida e permanecer firmes no caminho do bem. Pergunta para reflexão: quais são as tentações que mais enfrento na minha vida? Tenho buscado combatê-las com a palavra de Deus? A cena das tentações de Jesus nos ensina que, assim como ele foi provado, também nós enfrentamos diariamente desafios que testam nossa fé, nossa confiança em Deus e nossas escolhas morais. A grande questão é: como podemos vencer as tentações e permanecer fiéis ao Senhor? Aqui estão algumas formas práticas de aplicar essa reflexão no nosso dia a dia. Reconhecer nossas principais tentações. Cada um de nós tem fraquezas específicas. Jesus enfrentou 3 grandes tentações que também estão presentes em nossa vida. Buscar somente o que é material, focar apenas no conforto, no dinheiro e nos prazeres, esquecendo a vida espiritual. Desejar poder, status e reconhecimento,
querer ser o centro, colocar nossa vontade acima da de Deus, duvidar da presença de Deus, exigir provas de sua ação ou querer que Ele faça tudo do nosso jeito. Pergunte-se: qual dessas tentações mais me atinge? Como posso lutar contra ela no meu cotidiano? Combater a tentação com a palavra de Deus. Jesus não derrotou o diabo com força física ou argumentação, mas com a palavra de Deus. Isso nos ensina que, para vencer as provações, precisamos conhecer e meditar a Escritura. Reserve um tempo diário para ler a Bíblia. Escolha um versículo para memorizar e repetir diante das tentações. Substitua pensamentos negativos ou tentadores por verdades bíblicas. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Se estivermos cheios da palavra de Deus, será mais fácil resistir às seduções do mundo. Praticar o jejum e a oração. A Quaresma nos ensina que o jejum e a oração fortalecem nossa alma contra as tentações. Jejum. Não se trata apenas de comida, mas também de renunciar a comportamentos e hábitos que nos afastam de Deus. Oração. Pedir forças para resistir e permanecer fiéis, sem cair no erro de achar que podemos vencer sozinhos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mateus 26, 41. Buscar apoio em Deus e na comunidade. Muitas vezes, caímos na tentação porque tentamos lutar sozinhos. A igreja nos dá os sacramentos e a comunidade de fé para nos fortalecer. Confissão. O sacramento da reconciliação nos restaura e nos dá forças para vencer o pecado. Eucaristia. A comunhão com Cristo nos alimenta espiritualmente e nos dá resistência para enfrentar as provações. Apoio de irmãos na fé. Ter pessoas que nos incentivem a permanecer firmes na caminhada é essencial. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Pergunta para reflexão: quais são as tentações que mais me afastam de Deus? Como posso enfrentá-las com mais oração, jejum e confiança na palavra? Vamos agora entrar em um momento de oração, pedindo forças a Deus para vencer as tentações e permanecer fiéis à sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, sei que as tentações fazem parte da minha caminhada, assim como fizeram parte da tua. Muitas vezes, sinto-me fraco e inclinado a buscar atalhos fáceis, mas hoje quero colocar minha confiança em Ti. Dá-me forças para resistir e permanecer firme. Ensina-me a escolher a Tua vontade, mesmo quando ela parece difícil. Que eu nunca me afaste da Tua palavra. Amém. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Lucas 4:13. Agora reflita. Quais são as tentações que mais me afastam de Deus? Em quais momentos da minha vida eu cedi ao pecado porque quis um caminho mais fácil? Tenho buscado forças na palavra de Deus para resistir às provações? Fale com Deus sobre o que veio ao seu coração. Apresente suas dificuldades e peça forças para ser fiel a Ele. Senhor, sei que as tentações virão, mas hoje eu decido colocar minha confiança em Ti. Que eu não busque apenas o que é material, mas me alimente da Tua palavra. Que eu não caia na ilusão do poder, mas viva para Te servir. Que eu não duvide do Teu amor, mas confie plenamente na Tua fidelidade. Dá-me um coração firme e fiel, capaz de vencer as provações com a Tua graça. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo para memorização e repetição ao longo do dia. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lucas 4:4. Sempre que sentir dificuldades ou tentações ao longo do dia, repita esse versículo como uma oração e um lembrete da fidelidade de Deus. Hoje, ofereça sua oração e sacrifícios por todas as pessoas que estão lutando contra tentações e fraquezas espirituais.
Que Deus lhes conceda forças para permanecerem fiéis ao seu amor. A liturgia de hoje nos ensina que as tentações fazem parte da vida, mas não precisamos enfrentá-las sozinhos. Jesus nos mostra o caminho da vitória: fortalecer-se na palavra de Deus, confiar no Pai e rejeitar os atalhos fáceis que o mundo oferece. No Deuteronômio, recordamos que Deus libertou seu povo da escravidão e o sustentou no deserto. Nos Romanos, São Paulo nos ensina que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No Evangelho, vemos Jesus vencendo as tentações e nos mostrando que a fidelidade a Deus vale mais do que qualquer oferta passageira do inimigo. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, foi tentado, também nós seremos. Mas assim como ele venceu, nós também podemos vencer com a sua graça. Resumo dos compromissos para hoje: reconhecer quais são as tentações que mais me afastam de Deus. Fortalecer-me na palavra, lendo a Bíblia e guardando versículos no coração. Praticar o jejum e a oração, buscando resistir às provações. Afastar-me de ambientes e situações que me levam ao pecado. Memorizar e rezar ao longo do dia. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lucas 4:4. Diante das dificuldades e tentações que surgem no meu dia a dia, eu tenho respondido como Jesus, com a palavra de Deus e com fidelidade ao Pai. A Quaresma é um tempo de aprendizado e fortalecimento. Como posso, a partir de hoje, me preparar melhor para enfrentar as provações e permanecer firme no caminho de Deus? Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje, mas o aprendizado que tiramos dessa passagem deve nos acompanhar todos os dias. As tentações virão, mas Deus nos dá a graça para vencê-las. Assim como Jesus resistiu no deserto, também podemos permanecer firmes, confiando na sua palavra. Agora eu quero saber de você. Qual das tentações que Jesus enfrentou mais fala ao seu coração? Como você tem buscado forças para vencê-las no seu dia a dia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua partilha pode ajudar outras pessoas nessa caminhada. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa desse fortalecimento espiritual. E para continuar essa jornada conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho. Todos os dias estamos refletindo, juntos e crescendo na fé nesta Quaresma. Nos encontramos amanhã para mais um dia de meditação na palavra. Que Deus te fortaleça e te conduza sempre pelo caminho da vida.